apresentar este encontro sobre literatura e o ensino do português como língua de herança. Eu sou Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing, uma editora norte-americana que publica livros de autores brasileiros e especialmente lusófonos em português e inglês. Hoje nós estamos recebendo nossas autoras e a nossa convidada especial, Cristiane Martins, presidente da instituição Vamos Falar Português aqui na Flórida. Eu vou inicialmente apresentar cada uma das nossas autoras e deixar para o final a Cristiane, e eu chamo agora a Flávia Muniz. Olá, Flávia. Olá, amigas. Bom estar aqui nessa parceria mais uma vez. Obrigada. Isso aí. A Flávia formou-se em Pedagogia e Orientação Educacional pela PUC de São Paulo, atuou como pedagoga, coordenadora pedagógica e orientadora educacional, acumulando vários anos de experiência no trabalho junto às crianças de educação infantil e ensino fundamental. Foi editora do mercado mercado editorial por mais de 25 anos, fez parte dos grupos Abril, Moderna, Santillana, FTD, e lançou seu primeiro livro pela editora Moderna em 1984, Fantasma Só Faz Bu, desde então a dedicar-se à literatura infantil. O livro Rita Não Grita, publicado em 85, foi selecionado pelo FAI e ganhou presença nas bibliotecas da rede pública. Criou vários roteiros para o programa Bambalalão, na TV Cultura de São Paulo, e nesse mesmo ano, 2 de seus livros receberam indicação para o prêmio Jabuti de melhor livro infanto-juvenil, Brincadeira de Saci e Tubo de Cola. Lançou seu primeiro livro para o público juvenil, Viajantes do Infinito, e ganhou o prêmio APCA do melhor livro juvenil, 1995. Bom, são vários livros, um trabalho intenso, e parabéns, Flávia, pela sua carreira. Agora eu chamo a nossa querida Graziela Hetzel. Olá, Graziela. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Isso aí. Nós estamos aqui muito felizes com a sua presença diretamente da Itália, né? Em Padova que você está, não é? Não, Verona. Verona, é verdade. Desculpa, me enganei na cidade, mas Verona é linda. Graziela Bozano Hetzel nasceu no Rio de Janeiro, onde viveu até 2013 e hoje divide seu tempo entre Brasil e Itália. É professora especializada em alfabetização. Seu primeiro livro foi O Problema do Godofredo, pela Nova Fronteira, em 1991. Hoje tem 29, Graziela, são 29 mesmo? Não, são 32 já. Tá certo, então sempre é bom eu perguntar. Hoje tem 32 livros publicados, recebeu os maiores prêmios literários, como o Prêmio Jabuti Melhor Livro Infantil, Prêmio Melhor para a Criança da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil e o Prêmio Alexandre José Cabaça da União Brasileira de Escritores. Entrou na lista do IB em 2010 com o livro Jogo da Amarelinha, publicado na Alemanha, e pela Gira Brasil, e também em português pela Gira Brasil Verlac em 2021. Na Underline, ela lançou recentemente The Last Manatee e Posso Dormir com Você, inclusive em versão em português e em inglês. Muito obrigada pela presença, Graziela. E a nossa querida Hebe. Olá, Hebe. Hebe? Está me ouvindo? Tudo bom? Está me ouvindo, Hebe? Tudo bem. Tudo bem? Ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ótimo, ótimo. Aqui. Vamos falar da Hebe. Hebe Coimbra é brasileira, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morou em Brasília e no Rio de Janeiro quase a vida toda, estudou português e literatura de língua portuguesa na Universidade de Brasília e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí, em 2018, foi visitar o filho em Sydney e se encontra até hoje na Austrália. A autora de livros infanto-juvenis, Num Pacato Vilarejo, o livro que recebeu o selo altamente recomendável para crianças pela Fundação do Livro Infanto-Juvenil e selecionado pelo projeto Biblioteca da Escola Literatura em Minha Casa. O Grilo de Gina,
também foi selecionado na Feira do Livro Infantil de Bolonha, e Para Onde Pulou a Pulga, livro reeditado pela Manati em 2008 e também selecionado pelo Ministério da Educação. Na Venda da Vera, que é este que nós lançamos aqui pela Underline, vocês vão conhecer neste programa. Enfim, a Hebe é coach também de escrita criativa, faz revisão e copydesk. Isso aí, nós tínhamos aqui estávamos esperando a nossa Rose Ferreira, mas ela teve um problema de conexão e não pôde comparecer. E agora a nossa querida Cristiane Martins. Olá, Cristiane. Oi, Neira. Muito obrigada por me convidar para participar aqui. Vai ser uma discussão muito legal, conhecer muitos livros, para trazer para a Fundação também. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, e eu vou ler aqui a sua biografia. Cristiane Martins é natural do Rio de Janeiro, casada, 2 filhos, mora nos Estados Unidos há 27 anos, formou-se em Educação Especial pela Florida International University, tem mestrado em Deficiência Visual pela Florida State University, atualmente cursa PhD em Psicologia do Desenvolvimento Humano, é professora de crianças com deficiência visual nas escolas públicas de Miami-Dade County, cofundadora e atual presidente da Fundação Vamos Falar Português, uma ONG que completa este ano 18 anos de existência. A Fundação Vamos Falar Português tem como objetivo propagar a cultura brasileira e a língua portuguesa entre as crianças e jovens de todas as nacionalidades. A Vamos Falar Português oferece um programa gratuito de aulas de português e cultura brasileira em vários pontos da Flórida, alcançando cerca de 400 crianças. Um trabalho maravilhoso realizado por essa instituição, pelas mãos de Cristiane. Muito bem, gente. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas, né? Em relação vamos iniciar com a Cristiane, a primeira pergunta para ela. Eu quero que a gente quer ouvir que você nos conte sobre a vossa instituição, suas atividades, seus objetivos, para a gente entender bem o seu trabalho. Obrigada, Neira. A Fundação Vamos Falar Português está completando agora uma maioria de valor de 18 anos. Nós começamos isso através de uma dificuldade com nossos filhos. Eles tinham 1 aninho, 3 aninhos, a gente começou a perceber que eles estavam falando mais inglês. Quando começou a escola, então, era inglês o tempo inteiro, e a gente ficou feliz, né? Eu e meu marido somos brasileiros, então nós ficamos felizes, está falando inglês, está adaptando bem, mas e depois a gente começa a ver que o segundo filho, quando vem, só fala inglês. O primeiro ainda segura o português, mas o segundo... Então, a gente começou a ver que estava muito inglês em casa e fora, claro. E aí, conversando com alguns amigos com a mesma situação dos filhos, a gente resolveu fazer essa organização. Então, no início, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, mas a missão era manter o português e a cultura brasileira nas crianças. A partir do que a gente estava vivenciando na época, né? Então, nós começamos, eu e meu marido, ele tocava violão, e eu contava historinha e cantava para as crianças aqui nas bibliotecas aqui de Broward, de Miami, e depois um sonho meu e da Beatriz Cariello, que é a nossa editora de currículo, faz parte da diretoria da Fundação também, era um sonho nosso montar esse programa de aulas de português para crianças, um programa totalmente gratuito. Então, o programa, a Fundação está fazendo 18, o programa tem 16 anos, e isso é um resumo rápido do que é a Fundação nesses 18 anos, e aí nós montamos e foi um sucesso. O programa é totalmente gratuito, patrocinado por empresas. Um sucesso grande, temos fila de espera em todos os pontos, e é muito bom ver esse sonho realizado e crescendo ainda mais. Né? Muito bom. Que maravilha, é realmente muito, muito importante o trabalho que você faz para essas famílias, né? A gente vê a necessidade dessas famílias
fazerem com que a língua portuguesa permaneça entre seus filhos, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos várias instituições em vários estados que se preocupam, e também, eu soube também, claro, temos também na Europa, e até no Japão, a gente tem a Luzia Tanaka, né, que faz um trabalho também bacana. Então, é uma preocupação intensa, e eu acredito que os livros, né, as crianças têm acesso aos livros, podem colaborar, e com certeza nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, eu queria agora perguntar para as nossas autoras, né? Já que vocês são autoras de livros infantos juvenis, eu quero saber exatamente. Eu já sei a resposta, mas é bom a gente conhecer mais uma vez, mais um aspecto que a gente pode abordar. Por que vocês escolheram escrever para crianças? Quem vai começar? Flávia? Posso começar? Então vai, Flávia, vai você. Bom, primeiro eu quero parabenizar a Cristiane por essa iniciativa fantástica. Eu estava pensando aqui, como é curioso os caminhos, né, dos educadores, dos artistas, dos mediadores. A gente sempre encontra uma maneira de ser útil e de fazer aquilo que está faltando, né? E oferecer as coisas que a gente sabe para os outros. Então, parabéns, eu acho muito bacana você ter encontrado esse caminho aí, que é natural, né? E é uma coisa que você percebeu na sua necessidade. Que bacana. Eu vou dizer para vocês que eu escrevo para as crianças porque foi uma maneira de deixar a escola dentro de mim, porque um dos ambientes mais assim, fantásticos que eu tive a oportunidade de viver foram os meus anos de escola. Eu não fui uma criança que cursou educação infantil, porque na minha época de primário, né, ainda, a gente entrava com 7 anos e olha lá, né? Mas foi muito cheio de expectativas e de trocas, e eu tive professores maravilhosos. Então, assim, a escola, para mim, era um lugar onde eu podia, assim, além de aprender, socializar e trocar e experimentar as coisas, né? Experimentar se eu sabia, ver o meu limite, ou seja, trocar com as... Então, assim, isso é muito gostoso. Eu trouxe isso com muito carinho durante a minha vida inteira e, naturalmente, eu fui para isso quando eu fui escolher minha profissão. E foi também dentro da escola, na sala de aula, que eu também me tornei escritora, porque eu contava histórias e propiciava esses momentos mágicos de imaginação com as crianças, então quase foi naturalmente eu fui envolvida por isso. Maravilha, isso aí, a gente que tem a educação dentro de si, realmente o livro é mais um instrumento, né, para a gente se posicionar, muito bom. Hebe? Oi. Sua vez, vamos lá. Minha vez. Bom, eu posso dizer que eu até hoje não escolhi. Eu não escolhi escrever para criança um dia. Não, eu até hoje não achei um foco. Eu gosto de tudo relativo a escrever. Então, a minha carreira é um bocado dispersa, porque eu gosto de revisar, eu gosto de criticar, eu gosto de escrever, eu gosto de escrever para adulto, eu gosto de escrever para criança, eu gosto de escrever... Então, é tudo muito... E eu acabo não tendo uma... Eu não tive uma carreira, faço uma porção de coisa, mas, na realidade, eu não escolhi uma coisa. Eu gosto de tudo relativo à escrita, tudo. Tem nada que eu não gosto, inclusive ensinar também. Que legal. Então, não fiz essa escolha. E escrever para criança está dentro dessa... Está dentro dessa coisa toda. Eu gosto de tudo relativo a escrever. Maravilha, tá certo. E Graziela, você? Eu fui uma criança que adorava ler, e da minha escola de freiras, que eu não gostava muito, confesso, a coisa que eu gostava realmente era da biblioteca, que era maravilhosa. E o que aconteceu? Eu descobri na adolescência que, além de gostar de ler, eu gostava muito de escrever também.
e comecei a escrever, mas para mim mesma. E depois, como eu sempre gostei muito de criança, eu me tornei professora especializada em alfabetização e tive, antes de me casar, bastante contato com crianças pequenas. Daí, talvez, o que aconteceu foi que, quando eu decidi me dedicar à literatura de uma forma profissional, me casei cedo, tive 4 filhos, quando esses filhos já estavam numa idade que não dependiam de mim, eu digo, bom, eu não vou fazer de novo, ser outra vez professora, eu já estava meio cansada de criança pequena, porque os filhos vieram em 2 etapas, e aí eu fiquei realmente muitos anos lidando com criança pequena. Eu digo, vou me dedicar à literatura. E, por acaso, a oficina literária que eu encontrei foi uma oficina de literatura infantil. Então, tudo aconteceu mais ou menos por acaso. Nessa oficina de literatura foi que eu conheci a Hebe, e eu imagino que a Hebe também, nós nunca chegamos a falar exatamente sobre isso, mas eu imagino que também a Hebe foi parar nessa oficina porque não havia muita escolha. E acabei ficando na literatura infanto-juvenil, porque ali eu juntei 2 paixões, a paixão pela literatura, a paixão pelas crianças, e, como disse a minha primeira editora, da editora Nova Fronteira, a saudosa Lúcia Jurema, eu consegui, na literatura infanto-juvenil, dar voz, e consigo até hoje, dar voz a todos os meus personagens. Eu posso escrever uma história muito sensível, muito séria, sobre um assunto muitas vezes muito delicado, como posso escrever uma brincadeira como é esse que eu publiquei com Nereide agora, o Posso Dormir com Você, né? Então, foi meio que por acaso, mas porque, no final, era aquilo que eu gostava realmente. É isso mesmo, tem que ter paixão, não é verdade? Eu acho que a gente o que marca, seja pela literatura, como a Hebe, que faz uma série gosta de várias atividades relacionadas à literatura, assim como a literatura infanto-juvenil, e ela é realmente um veículo, um instrumento para o português como língua de herança. E eu queria saber, então, da Cristiane, quais as atividades que vocês desenvolvem na instituição relacionadas ao português como língua de herança, antes mesmo de falar sobre os livros. Nereida, deixa eu fazer uma pergunta para elas, sim, antes de eu responder. Perfeito. Eu estou vendo assim, que a paixão de escrever dos livros vem desde criança, né? Com que idade vocês escreveram o primeiro livro que foi lançado? Assim? Deve ter sido uma emoção, né? Aí, respondam. Eu vou dizer a você, o primeiro livro eu lancei em 84, eu já era professora de segundo ano. Eu acho que eu me formei com 24, acho que com 26, 27 anos eu já tinha escrito o primeiro livro. Graziela. Eu publiquei meu primeiro livro com 45 anos, né? Como eu disse a vocês, eu escrevia para mim mesma, eu não tinha a menor intenção de me profissionalizar. Mas, no momento em que eu fiz essa oficina de literatura, eu resolvi me dedicar realmente como profissão. Eu cheguei à conclusão, eu digo, olha só, todo mundo trabalha, porque enquanto eu estive, do tempo que eu me casei até essa época, eu criei filhos, a minha dedicação foi toda ali, né? Eu digo, agora eu posso trabalhar numa coisa que eu gosto realmente, então todo mundo tem que trabalhar. Então, trabalhar é uma coisa que você gosta, é um luxo. Então, eu vou trabalhar com isso aí. Então, o primeiro livro foi em 1991, e eu tinha 45 anos, não é isso, Graziela? Foi, você tinha 45. Não precisa contar a idade. Não, porque ela perguntou a idade. Eu não sei idade, problema nenhum. É que eu estou fazendo as contas aqui. Só brincadeira. Hebe, e você? Foi mais ou menos na mesma época, quer dizer, foi na mesma época que a Graziela que eu lancei meu primeiro livro. Nós lançamos quase juntas, assim.
Eu tinha uns 40, quase 40, por aí. Acho que foi isso. Então, curiosidade. Eu pessoalmente lancei meu primeiro livro com 16 anos. Depois, em 91, foi o primeiro publicado por uma editora grande, pela editora Ática, e assim foi para frente, né? Então, acho que a paixão vem mesmo da infância, viu, Cristiane? A gente tem essa... a minha família realmente incentivava bastante a leitura, tal. Era um mundo... E valorizava, né, o escritor. Valorizar o escritor, deixar o escritor dizer, olha, isso é uma carreira, uma coisa importante que você vai fazer, né? Acho que isso foi bom. Deve ser muito legal você pegar o primeiro livro, né? Ainda mais você, Nereida, com 16 anos, pegar o primeiro livro e ler. Uau! É assustador. Assustador? O dia que chega o livro em casa é maravilhoso. O dia que chega o pacote com o primeiro livro é uma coisa maravilhosa. Eu me emociono muito quando eu termino de escrever. É como se fosse também, é melhor ainda. O ponto final ali é algo que... Assim, depois, quando vai imprimir, ou quando vai... Aí eu já estou pensando no próximo. Né? É um processo, né? Um processo. Legal. Mas é isso aí, então, Cristiane. Então, vamos lá, vamos voltando aqui para... Fala um pouquinho, então, do português como língua de herança, e depois a gente vai falar especificamente do livro dentro desse contexto. Uhum. Assim, como a gente ensina? Isso. Que atividades que vocês desenvolvem e tal, que é bacana saber. A gente trabalha muito com livros. Né? Por isso que eu falei assim, depois a gente vai conversar aqui, porque a gente trabalha muito com livros e as crianças leem, se tiver, né, no português, o nível de português de leitura para ler, se não, a professora vai ler, vai conversar sobre, vai falar sobre os escritores. Então, é sempre algo relacionado com livros. Vamos dizer, nosso currículo é temático. Então, esse semestre, nós começamos com o Bicentenário da Independência e depois fomos para eleições. Então, nós tivemos um livrinho que se chama As Eleições dos Bichos. Então, as crianças leram, e aí discutimos cada parágrafo discutido, e aí teve pergunta de interpretação, teve discussão, e no final, como é que a gente mudaria o final do livro, como é que faria, e as ilustrações. Então, as crianças que são menorzinhas, como é que a gente poderia terminar esse livro com ilustração. Então, a gente sempre termina... Hoje em dia tem muito livro digital, né? O que é válido também. Depois eu queria saber o que vocês acham disso, mas que é válido também. Mas é tão importante a criança pegar o livro, né? Pegar, manusear o livro. Então, isso é que a gente faz. A gente realmente, as professoras têm os livros e o nosso currículo vai muito baseado em livros, em temas, e a partir daí a gente vai e ensina o português. Mas assim, as crianças nem sentem que a gente está ensinando português. Né? A gente direciona eles na gramática, mas não vai falar o que é gramática, o que é verbo, o que é nada disso. Mas se eles escreverem como em inglês, né, que bota adjetivo antes do nome, botar azul carro, aí a gente vai falar, não, carro azul. Algo assim que eles não vão nem perceber, mas eles realmente internalizam o que a gente está falando, né, de uma forma bem não tem pressão. E outra coisa também, as crianças chegam lá, muitas mães falam, meus filhos não falam português. Mas aí, quando chega lá, vê outras crianças falando. E, às vezes, o português não é correto, não conhece uma palavra, mistura, mas eles se veem muito à vontade, porque é assim que eles falam português. Então, no que se solta, aí começa a falar melhor, aos poucos, e isso, nosso programa é aos sábados, 1 horinha por semana. E realmente faz a diferença. Senão não estaríamos há 18 anos aí na comunidade, né? É verdade, é verdade. É bem envolvente, né? E divertido para a criança aquele momento, acaba aprendendo de uma forma lúdica, né? Então eu quero que agora você conheça, vamos
já partir para nossos livros, né, para que a Cristiane conheça o trabalho de vocês, para a gente poder, vocês perceberem como os nossos livros talvez podem colaborar nessas atividades lúdicas, nesse tipo de leitura e escrita que é desenvolvido no português como língua de herança. Flávia, gostaria de falar um pouquinho do seu livro? Sim, eu quero até contar para vocês, e Cristiane em especial, que eu tenho uma experiência quando criança, que nós moramos em lugares diferentes, assim, em São Paulo, mas eu morei bem perto da Biblioteca Monteiro Lobato, que fica no bairro, não me lembro o nome do bairro, gente, mas é na Rua General Jardim, ali perto do centro, né? Ela ainda, eu estava enfrentando alguns problemas com relação à manutenção e tudo mais, mas eu trago ela no meu coração, por quê? Porque todas as tardes eu ia para lá e nós tínhamos salas de atividades diferenciadas. Então, em uma sala você podia trabalhar pintura, com aqueles cavaletes antigos ainda, né, de pintar em pé, assim, tem outra perspectiva, outra coisa não é na mesa. E a gente tinha uma sala onde você podia ouvir os disquinhos, que hoje tem os audiobooks, né, e tudo mais, e depois a sala biblioteca, onde a gente ia para a biblioteca, e sala de jogos. Então, assim, tudo isso, eu fico imaginando, assim, que tudo isso é uma experiência sensorial, cognitiva, diferente, né? Que ajuda também você a desenvolver, né, o contato com esses diferentes materiais, né? E que o livro, os livros, além dos livros, os quadrinhos, a gente tinha muitos quadrinhos também, que são interessantes para as crianças, que são os balõezinhos, são as frases menores, que também podem ser interessantes, né, para a criança trocar essa experiência. Bom, eu vou falar de um livro que é muito especial para mim, né? A Nereide sabe, que é um livro que também nasceu na sala de aula. É a Gatocleta do Miafino, aqui é a versão bilíngue, também lá em Cambridge, que ficou linda, sofisticada, bonita, que traz os desenhos do Cláudio Atílio, que é um ilustrador e artista aqui brasileiro, que vai aqui ser meu vizinho de bairro, nós vamos inventar muitas. E também traz a tradução que foi feita também pelo Marcos Malvese, que é outro querido. Esse livro aqui, eu fiz uma experiência com as crianças de sala de aula, vou ser breve, tá? A Nereide já escutou essa história muitas vezes. O Gianni Rodari é um educador italiano e ele tem alguns exercícios para desenvolver criatividade. E na sala de segundo ano, que eu estava desenvolvendo redação, ideias próprias, vamos escrever, vamos inventar, as crianças, não tenho ideia, não tenho ideia. Eu falei, então nós vamos fazer uma mágica aqui, uma experiência para vocês terem ideia. E a brincadeira era justamente você convidar duas crianças para escreverem palavras aleatórias na lousa, e essas palavras ficavam ocultas, e depois eu mostrava para a classe inteira, e eles escreveram gato e bicicleta. 2 alunos meus. E aí eu falei, muito bem, este é o binômio fantástico. O binômio fantástico é para a gente juntar palavras que são diferentes. O que elas vão suscitar? O que vocês podem inventar com isso? Vamos fazer os títulos? Aí eles foram falando de títulos, eu fui anotando todos os títulos e alguém falou Gatocleta. Eu não me lembro exatamente quem foi, alguém na classe. Falei, nossa, que nome interessante, Gatocleta, Gatocleta. E aí, com essa motivação, eles foram escrevendo as redações. Eu fui para casa também impactada por essa experiência, a professora também ficou impactada, e como eu já estava pensando em escrever, ele não foi o meu primeiro livro, mas ficou na minha cabeça. E aí eu aproveitei para contar a história falando de talentos e habilidades, porque uma das coisas que eu observava nas crianças é assim, que quanto mais você oferece oportunidades diferentes de ação e de expressão, de autoexpressão, mais as crianças se colocam e mais descobrem se tem habilidades para fazer determinada coisa, né? Então, assim, o talento, vamos entender que é algo como uma facilidade natural que você tem, que não necessariamente precisa ser treinado, é aquilo que você já traz, né? Uma sabedoria cognitiva, corporal, motora, que você, de sensibilidade, que você já traz. E que depois ela pode ser treinada se for reconhecida e se for
acolhida pelas pessoas que cuidam da criança, né? Então, pensando nessa situação, porque eu via crianças que desenhavam, que depois queriam jogar bola e se ressentiam porque não eram bons jogadores, então eu imaginei uma história onde as diferenças pudessem ser acolhidas e valorizadas, e também trocadas, porque é legal você me ensinar algo que eu não sei e eu também passar para você algo que você não conhece. Então, nessa história, nós temos um gato, os gatos miam, e esse daqui não sabia miar, ele miava desafinado, mia fino. E aí ele tem outra habilidade e ele consegue, através de um aconselhamento, de um acolhimento de um gato sábio, valorizar a habilidade dele e mostrar para o grupo que ele não sabia o que os outros sabiam, mas aquilo que ele tinha habilidade, ele era bom e todo mundo gostava. Então, é uma história, assim, ingênua, mas que reflete a minha ideia foi, assim, poder espelhar alguma situação nessa comunidade de gatos para que as crianças pudessem se sentir acolhidas e valorizadas nos seus talentos e habilidades. É isso. Então, eu fiquei muito feliz que a gente pode agora levar essa ideia, né, para as outras crianças de outros lugares. É isso. É isso mesmo, é um livro bilíngue, né? A Gatocleta do Miafino, e a tradução foi feita com muito cuidado por conta dessas trocas da palavra, da Gatocleta, Miafino, enfim, e bem ilustrado pelo Atílio, é bem interessante mesmo, e traz uma mensagem bem positiva, né? Eu tenho mais um livro na nossa editora sobre gato, é interessante, Gato que é Gato empina o Rabo, que é da Beth Rosen. Eu falei, mas 2 livros sobre gatos, que interessante, né? O pessoal gosta. Agora eu queria que a Hebe conte um pouco do seu, Na Venda da Vera, esse também é especial. Na Venda da Vera. Ele é um livro em português só, porque era impossível. Perderia. Mostra mais alto, mostra. Melhorou. Perderia. Põe na sua frente, isso, senão ele pega. Porque ele perderia a ideia que eu trabalho nesse livro com a sonoridade das palavras. Então, nesse aqui, com o fonema da letra V, e então não teria sentido ter uma tradução. É muito difícil fazer um livro com maioria das sílabas são com V. Então, não tem como trabalhar em inglês, por exemplo, dessa forma. Então, ele é só em português. Mas é um trabalho com isso. É alguém que está é a Vera que vive na venda, vendendo coisas, e vende vidros de vento. E aí a história é essa, tudo com o som é que interessa, quer dizer, para mim interessava era o som. A coisa foi feita, a história toda foi feita tentando fazer uma coisa bastante sonora com o som do V. Então, é isso. Leia um trechinho, por favor, assim exemplifica. O início é o seguinte: Vera vivia na venda, vendendo vela, vasilha, veludo, disco voador, vassoura, vinho, viola, vitrola e ventilador. E vendia vidros e vento. Vento veloz, vento leve e vento bravo. Anunciava sua voz, mas ninguém acreditava. E aí, um dia, o Ivan duvida e abre o vidro de vento. E aí é uma tragédia, porque ela falava a verdade. É isso a história. É bem divertido. Mas a ideia era fazer uma história com o som do V. Do V.
É, por isso que é Na Venda da Vera. Explora bastante o vocabulário, né, em português. A brincadeira A brincadeira com as palavras fica bem interessante. Eu gosto muito e também gosto muito da ilustração, né? As ilustrações da Graça Lima. É uma graça mesmo. Realmente, as ilustrações da Graça Lima são muito... Olha, esse é o Vidro de Vento, né? Está um pouco assim embaçado, mas é esse. Vidro de Vento. Deixa eu mostrar uma do meio aqui. Ela é maravilhosa. Dá para ver meio difícil por conta do fundo. Mas tudo bem. A gente... Obrigada pela apresentação. Imagina. Graziela, conta agora um pouco sobre o Posso Dormir com Você. O Posso Dormir com Você é uma história que eu escrevi, está aqui. Posso Dormir com Você. As ilustrações são do Matheus Rios e são engraçadíssimas, são ótimas, são ilustrações que só enriqueceram o texto. A história é uma história muito simples, é porque meus netos, que hoje já estão com 15 anos, estavam com 3 anos e eu senti falta de um livro para eles, de um conto cumulativo. Sabe que criança nessa idade, 3, 4 anos, eles adoram contos cumulativos. São, eu imagino que para criança pequena, como um jogo da memória, porque a história vai se desenvolvendo, vai sempre ganhando um novo elemento, e eles não se cansam de ouvir aquela história. No final, você já não aguenta mais ler aquela história, você começa a saltar pedaços da história, eles dizem, não, você esqueceu, eles já sabem de cor, né? Então, a ideia me veio de escrever esse livro, Posso Dormir com Você. O Posso Dormir com Você é aquela pergunta que eu acho que todo pai e mãe já ouviu, né? Da criança que acorda no meio da noite assustada por algum barulho, por alguma coisa, e, afinal, acaba correndo para o quarto dos pais pedindo para dormir com eles. Então, o livro começa assim. A Nereide não pediu para ler, mas eu... Não, é para ler, leia assim. Então, começa assim, olha. Na noite escura, sem estrelas, sem lua, um raio riscou o céu. Cabum! Eles adoram esse cabum. Berram. Eu, quando ia às escolas, eles berram dentro da sala de aula. Cabum! Não sei, é engraçado como essa coisa dos sons agrada tanto. Então, o trovão faz tremer a casa, que sacudiu o colchão, de onde pulou a mola, que espetou o bumbum do menino. Essa história de bumbum também é um barato. Adoro. E aí se repete. Na noite escura, sem estrela, sem lua, um raio riscou o céu. E o trovão faz tremer a casa, que sacudiu o colchão, de onde pulou a mola, que espetou o bumbum do menino, que acordou gritando. E aqui o Matheus fez uma coisa, está dando para vocês verem? Uhum. Muito legal. Na porta do armário, está dando para ver que tem uma mão saindo para fora, assim? Então, essa mão, aí repete, na noite escura, a mão era desse aqui. Né? E aí a história vai adiante. O monstro, para não ser tão assustador, porque é uma história para criança pequena, é um monstro. Eu desmoralizei o monstro completamente, porque eu botei que é um monstro que morre de medo de barata. Então, morrendo de medo de barata, já desmoralizou o monstro. Ficou bem próximo da mãe, geralmente, né? Tem horror de barata. Enfim. E a história vai assim, repetindo sempre, ganhando um elemento novo até chegar ao final. A Nereide fez esse livro também em inglês. É isso. Mudou um pouquinho o título, mas Oh No, What a Scary Night. Mas a história é a mesma.
E tem esse aqui também, que eu ainda quero ver se a Nereide depois publica em português, porque eu acho que, de repente, vai ser legal também, porque os manatis na Flórida são muito amados, né? Muito preservados, e, por enquanto, ele está em inglês. No Brasil, ele tinha saído em português, então a versão em português já existe. Então, é isso aí. Projetos temos vários, né, Nereide? Temos vários. Vamos ter lançamentos para 2023, muita coisa boa acontecendo. É isso aí. Pode falar, Cris. Deixa eu interromper de novo. Não interromper, é a sua vez de falar agora. Deixa eu fazer uma pergunta, Grazi. Como é que funciona esse projeto do ilustrador e do autor? Você diz o que você quer, Como funciona isso? Eu vi que cada figura é linda, né? Cada ilustração é linda. Até hoje tem sido assim, né? Em todas as editoras. Eu já trabalhei com muitos ilustradores maravilhosos. Eu tenho até no meu Facebook, você vai nas fotos, tem um álbum, esses meus fantásticos ilustradores, porque realmente cada um seu estilo, ilustrações lindas. Mas geralmente é a editora que escolhe. E a editora escolhe, eu posso até sugerir, mas é a editora que escolhe, e chega um ponto que a editora me mostra e a gente senta junto, conversa e tudo, mas é uma coisa que o ilustrador fica muito livre. Agora, num livro que a Nereide vai lançar, que se chama... Tem alguém aí? Esse livro... O processo foi diferente, porque aqui na Itália eu conheço um artista plástico, né? E eu pedi a ele para fazer as ilustrações para esse livro. Então, partiu de mim a ideia. Pedi a ele topou e fez uma coisa realmente que gostei muito. Você também, né, Nereide? Sim, sim, é lindo. É lindo. Ficou muito bonito. Eu acho que realmente as crianças vão gostar muito. Mas é assim, o ilustrador... E temos um outro que o Agostinho está fazendo, a gente está acompanhando, é um processo de... Ele está me enviando as ilustrações. Você recebeu hoje? Recebi. Hoje também. Não, ontem eu recebi. Cada página ele me manda, aí a gente discute, conversa, dá um palpite adequado, às vezes precisa fazer ajustes. Agora, no caso da Hebe e da Flávia, eu recebi já as ilustrações prontas, né? Com a autorização dos respectivos ilustradores que já haviam sido publicados em outras editoras no Brasil, né? Então, a Gatocleta tem o Atílio, né? E a Hebe tem a Graça Lima, que é uma ilustradora consagrada. E o Matheus Rios, O Matheus também são as ilustrações originais que tinham saído no Brasil. Exatamente, né? O Matheus Rios, isso mesmo. Então, é um processo interessante, porque, geralmente, por exemplo, quando eu publicava lá no Brasil, era assim, como a Graziela falou, a editora que procurava, que nem aquela coleção Crianças Famosas, acho que você conhece, que eu escrevi sobre o Villa-Lobos, o Lobato, etc., o Ângelo Bonito, que fez as ilustrações de acordo com o padrão da coleção. Então, tinha que ser em aquarela, tinha que ter... A diagramação era toda estruturada pela editora na Inglaterra, porque a Callis comprava os direitos da editora inglesa, do Famous Children. Então, sabe, cada caso é um caso, né? Mas é um processo bem enriquecedor, porque tem que casar, principalmente no livro infanto-juvenil, a ilustração é fundamental, fundamental, né? Ela complementa o texto, o texto, né? Mas eu gostaria... Desculpe. Ela pode valorizar, pensei se tivesse parado, eu digo que a ilustração no livro infantil, ela pode valorizar, mas ela pode matar um livro, né? É verdade. Às vezes você vê um casamento que não deu certo e a coisa não funcionou e até mata o texto. Ou então um texto muito simples
que o ilustrador faz uma leitura própria que só faz enriquecer, que é o comum. Geralmente é isso que acontece, né, Nereide? É, verdade. Cristiane, você quer fazer mais alguma pergunta para elas? Aproveita aí a presença delas. Eu queria fazer uma pergunta para a Hebe. Oi. Eu imagino assim, o processo do livro, vocês escrevendo o livro. Esse livro começava com B, né? V. Com V. Com V. Foi mais difícil escrever ele, porque tinha que usar uma palavra com V? Ou... ele é... Eu fiz uma porção, tem vários fonemas, eu trabalhei vários. Tá. Esse é um. É uma delícia fazer, é muito bom. Agora, é um trabalho enorme no sentido de demora muito, porque até conseguir casar uma história, demora. Eu me lembro que quando eu estava fazendo, eu saía para almoçar ou qualquer coisa, e não saía aquilo da minha cabeça. Tudo que eu via, eu tentava ver se eu conseguia botar, porque é difícil. Às vezes a gente imagina o livro inteirinho e não consegue, não entra, não cabe, aí tem que desmanchar e começar tudo de novo. Não é uma coisa simples, mas é muito bom, é uma delícia fazer. Não sei explicar isso. Anotou várias palavras primeiro, para depois fazer a frase, ou não? Não, varia. Esse, por exemplo, eu tive a ideia de vidro de vento. Foi só isso. Então, a partir daí, mas eu tive a ideia primeiro. Aí eu saí. Tem um do Pedro, que é com a pulga. Esse foi, eu acho que o mais difícil de todos, porque é uma coisa muito infantil demais, não tem muita saída, é uma coisa para criança bem pequena. Então, é mais difícil trabalhar, porque não pode aumentar um pouquinho a dificuldade, porque não dá. Então, depende assim, do que... Mas é complicado, mas é muito gostoso. Muito. Isso é ótimo. A Gatocleta do Miafino já é para crianças mais velhas, né, Flávia? Sim, crianças que já dominam uma leitura mais autônoma, porque aí você escreve sem um limite, né? É claro, o vocabulário você traz para a linguagem aquilo que eles estão acostumados a ouvir, uma ou outra, por exemplo, a própria Gatocleta, se bem que é fácil de descobrir o sentido, mas já é uma brincadeira, né, de trazer um novo termo e tal. Mas eu também tenho um trabalho assim semelhante ao da Hebe aqui no Brasil, porque assim eu tenho uma lembrança assim da primeira vez que eu li sozinha. Então esse momento de leitura autônoma, ele também ficou gravado. E tem uma cena especial, estava voltando para casa de ônibus e eu bati o olho num cartaz que estava parado e li a palavra Alice sozinha. É curioso de ser Alice, mas porque é simples de ler também, são as letras mais simples que a gente aprende. E aí eu guardei esse momento com carinho e depois desenvolvi, tanto na Moderna como na FTB, nas editoras aqui no Brasil, que são livros com vocabulário controlado, justamente pegando grupos de palavras e criando grupos. Então, eu tenho um pequeno dicionário com esses grupos de palavras e eu fiz as histórias que são simples, mas elas têm sempre um enigma, ou visual, ou uma coisa para a criança descobrir que ela tem que ler de novo para poder saber onde que está exatamente a informação que falta. Mas é uma maravilha, porque eles são usados como livros de primeira leitura, ou seja, a criança aprende a ler e ganha o livrinho, então lê sozinha, né? É bem bacana isso. Você acha, Cristiane, que esses tipos de livros que elas comentaram colabora com o português como língua de herança? Você visualiza isso? Acha que tem como construir textos, incentivar a leitura, né? Com certeza, no que elas iam escrevendo livros, eu já estava aqui com o planejamento de aula pronto. Já quando a gente terminar aqui, eu já tenho assim, planejamento de aula pronto para cada livro. Professor é fogo, né? Tem jeito. Ainda mais com a fundação. Mas tem muito que enriquecer, né, esse conteúdo. E adorei o livro do B, do V. Tem muito que enriquecer para nossas crianças aqui. Puxa, com certeza eu vou estar lá na Feira do Livro. É isso aí. Eu vou mandar para você uns exemplares delas.
e para suas professoras, que ótimo. vocês trabalharem, né? E divulgação. Eu acho que é isso que a gente quer, uma parceria, uma coisa de estar junto para a gente colaborar cada vez mais com o português como língua de herança aqui nos Estados Unidos, né? E em outros países também. E esse é o esforço da Underline, que a gente tem esse nosso objetivo, né? E trazer às nossas autoras essa possibilidade de publicação, né? E eu queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre a sua instituição, uma mensagem, cada uma de vocês também, deixem uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Espectadores, que a gente já está aqui há 1 hora batendo papo. Puxa, mas já é 1 hora. Pois é, já deu. Mas porque foi muito gostoso, né, Cris? Mas fique à vontade também, se quiser comentar, falar mais da sua instituição, fique à vontade. É sempre muito bom ter essa oportunidade para divulgar a Fundação, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo, para outros países. O que a gente faz, por ser um programa também gratuito e de qualidade, né? Eu sempre brinco assim, não tenho nada contra o grupo de brasileiros fora do Brasil que se reúnem com crianças para brincar, isso é excelente, mas nós não somos isso, nós somos um pouquinho mais, nós somos uma escola funcionando no sábado, 1 horinha, né? Eu sempre digo aos pais da importância de estarem no nosso programa com uma fila de espera grande, em todos os lugares, e a importância deles levarem no sábado até lá. Tanta coisa a gente tem que fazer no sábado, né? A gente trabalha a semana inteira, a maioria dos pais, e chegar e levar a criança no sábado, mas é tão importante, é uma gotinha, eu sempre digo que é uma gotinha de brasilidade que a gente coloca nas crianças. Então, elas saem de lá perguntando, mãe, o que é isso? Estudamos sobre o Bumba Meu Boi, estudamos sobre várias coisas que as mães falam, puxa, eu não tenho tempo. Eu posso até falar com meu filho em português, né? Muitas deles também não falam, muitas delas também não falam, mas eu posso falar em português, mas trazer a cultura, a vida é tão corrida, né? Então, as crianças começam a aprender, começam a escutar várias coisas e vão para a mãe perguntar, vão para casa falando. Então, é muito legal, é um trabalho totalmente voluntário da diretoria, da Fundação, mas eu sempre digo que a gente ganha muito mais do que a comunidade, né? Mas é isso que eu queria, falar um pouquinho sobre o nosso currículo, né? A seriedade que tem nessa brincadeira toda que a gente oferece aos sábados, e agradecer muito à comunidade aqui embaixo, aqui embaixo que eu digo no sul da Flórida, centro também, a gente já chegou em Orlando, e pelo apoio, e agradecer a vocês, foi uma troca muito legal. Eu já estou com mais perguntas na cabeça, mas eu vou aguardar para a próxima. Vai ter próxima, Nereide? Não, você pode fazer, se você quiser, pode fazer, não tem problema, estamos aqui. Então tá. E foi ótimo, muito obrigada para a gente estar aqui junto e conhecer todas vocês. Dá para enriquecer bastante o currículo da Fundação. Legal, legal. Flávia, suas palavras finais. Então, para mim é sempre bom estar mais uma vez vendo as queridas escritoras, conhecer as suas produções, conhecer o trabalho das educadoras, né? É uma irmandade, né? É uma irmandade, é uma ligação, nós estamos aqui criando uma egrégora, assim, de ajuda e realmente para fazer a divulgação do pensamento, né? Das histórias, da simbologia. Eu acho muito importante ter essa oportunidade de reapresentar isso para as crianças, né? Para a comunidade que mora fora do Brasil, e ter essa parceria com vocês. Então, é admirável, eu agradeço e vou ficar muito feliz de participar aí da sua história, da sua fundação. Obrigada, Nereide. Obrigada, Flávia. Graziela. Bom, eu só tenho a agradecer, como sempre, né, Nereide, ter me proporcionado tantos encontros bacanas, tanta gente nova que eu tenho conhecido e fico sabendo. Gente, hoje em dia a gente vive num mundo em que você só tem má notícia, né? E, na verdade, tem tanta coisa boa acontecendo no mundo,
E nessas lives você fica conhecendo tantas pessoas bacanas e tanta gente que está trabalhando e que não esmorece e que continua e que está fazendo o mundo melhor e que está ajudando a... Como é que eu posso explicar o que eu estou pensando? Está ajudando essas famílias brasileiras, né? Como eu disse outro dia, digo, olha, você dá o português como língua de herança para uma criança, você não está dando só, né, Cristiane? Você sabe bem disso, você não está dando só uma língua, você está dando toda uma cultura, então você está dando uma raiz para aquela criança, né? Ela não brotou nos Estados Unidos, não, ela é filha de brasileiros, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem toda uma raiz que vem para ela, né? Então, eu acho muito bacana isso. Vou adorar conhecer a Cristiane nessa Feira do Livro. Espero que você vai estar lá, Cristiane. Vai? Vai? Então, vai ser muito bom conhecer você e ao vivo e a cores. Foi muito bom, Flávia, estar aqui hoje com você, com a Hebe, que eu falo com a Hebe na Austrália, mas não a vejo nunca. E hoje... A gente só se fala. Nereide, muito obrigada mais uma vez. Cristiane, parabéns, parabéns mesmo pelo seu trabalho e continue, continue. Estamos aí naquilo que a gente puder ajudar, né? Com os nossos livros, estamos aí. Beleza, Graziela. E, Hebe, suas palavras finais aí. Olha, Que horas são? A primeira vez, outras vezes eu não pude vir, mas eu gostei muito, achei ótimo. E a Graziela já disse tudo, a Graziela falou tudo que eu poderia dizer, está tudo aí. Adorei, gostei muito, acho uma troca ótima e agradeço muito pelo convite. Muito obrigada a você e obrigada por estar conosco na Underline, né? As três aqui que acreditaram no nosso trabalho, acreditaram no que a gente está propondo. A Cristiane, agradeço bastante a presença, parabéns, você sabe disso, que eu sou sua fã. A gente já estava combinando esse encontro faz tempo, né? E conte com a gente, viu, Cris? Nós estamos aqui para ajudar no que for possível. A gente está se esforçando bastante em vários eventos, estamos presentes na Feira do Livro de Miami, nós participamos das Olimpíadas de Português como língua de herança do consulado, a gente deu os livros para as crianças, e temos vários projetos para o ano que vem, se Deus quiser, aumentando bastante nossas ações, né? E valorizando a literatura brasileira e a língua portuguesa. Muito obrigada pela presença, Cris. Um abraço a todos. Eu vou cancelar aqui o vídeo. Ok.